Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa sexta aula. Eu sou a professora Maísa e hoje o tema da nossa questão será calor de combustão. A questão de hoje é do Enem 2018, número 100, e diz assim: o carro flex é uma realidade no Brasil. Esses veículos estão equipados com um motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com o veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina, e no percurso de volta utilizou-se etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto no percurso de ida quanto no de volta. O quadro resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis. Temos então os combustíveis etanol e gasolina com seus respectivos valores de densidade e calor de combustão. O volume de etanol combustível em litro consumido no percurso de volta é mais próximo de: alternativa A, 27, B, 32, C, 37, D, 58 e alternativa E, 67. Pois bem, então o motor do veículo flex funciona com qualquer proporção na mistura de gasolina e etanol, e esses combustíveis são armazenados no mesmo tanque. Esse motor possui um sensor capaz de detectar a mistura do combustível e ajustar a injeção de acordo com a mistura. Dessa forma, podemos usar tanto álcool quanto gasolina, ou uma mistura dos dois em qualquer proporção. E aí vem a dúvida: abastecer com gasolina ou etanol? O que compensa mais? Para isso, eu vou realizar uma viagem. No percurso de ida, vou utilizar como combustível a gasolina. E no percurso de volta, eu vou utilizar etanol. Vou anotar o volume gasto de cada um para esse percurso e assim eu vou descobrir qual dos dois combustíveis é mais vantajoso. Então, no percurso de ida, foram consumidos 40 litros de gasolina. E agora, no percurso de volta, eu vou fazer os cálculos para descobrir quantos litros de etanol foram consumidos. O exercício nos informa dados de densidade e calor de combustão para os dois combustíveis, então ficará fácil a resolução do problema. Vamos relembrar o que é densidade. É uma grandeza que determina a quantidade de massa que está presente em uma unidade de volume, e ela nos auxilia na caracterização de uma substância, se a substância é mais densa ou menos densa, se vai afundar ou se vai flutuar, por exemplo. Lembrando que a densidade é expressa com a massa dividida pelo volume. No caso da densidade dos dois combustíveis, observamos que, como são líquidos miscíveis, ou seja, se misturam, apresentam densidades próximas. Porém, a gasolina apresenta uma densidade um pouquinho menor que a do etanol. Isso indica que, em comparação com o etanol, a gasolina é menos densa, ou seja, é mais leve. E como o etanol possui uma densidade um pouquinho maior que a da gasolina, ele é mais denso, ou seja, ele é mais pesado. No nosso cotidiano, temos inúmeros exemplos de transformações químicas e físicas que liberam calor para o meio externo. São eles: a combustão, envolvendo a queima da madeira ou de combustíveis, por exemplo, a respiração, reações químicas que envolvem o aumento da temperatura, as gotas do orvalho, em que ocorre a mudança de estado físico,
do gasoso para o líquido, chamada de condensação. Todas essas transformações são exotérmicas, liberando calor para o meio externo. Mas afinal, o que é combustão? Combustão é uma reação química entre o combustível e o comburente que ocorre a liberação de energia na forma de calor. Essas reações de combustão são muito importantes, uma vez que são um dos exemplos, uma das reações que produzem calor na forma de energia térmica, e essa energia térmica pode ser utilizada para várias finalidades. O combustível é a substância oxidável que vai ser queimada, responsável por alimentar a combustão. Pode ser a gasolina, madeira, o gás de cozinha, como o gás propano, gás butano, álcool, diesel, gás natural, como o metano. E o comburente é a substância que intensifica a combustão. Na maioria dos casos, o comburente é o gás oxigênio. Então, a energia liberada sob a forma de calor em reações exotérmicas é chamado de calor de combustão ou entalpia de combustão e ocorre através da queima de um mol de qualquer substância. Essa variação de entalpia sempre será negativa, uma vez que as reações de combustão são sempre exotérmicas. Essa variação de entalpia é simbolizada pelo ΔH. Como é negativo, então ΔH menor que zero para reações isotérmicas. Nós vimos que as reações de combustão apresentam um combustível, isso é, um composto que é consumido e produz energia térmica, e um comburente que na maioria das vezes é o oxigênio presente no ar. No entanto, dependendo da quantidade de gás oxigênio disponível, a combustão pode ser completa ou incompleta. A combustão completa ocorre quando existe oxigênio suficiente para consumir todo o combustível. No caso de compostos feitos de carbono e hidrogênio, que são os hidrocarbonetos, e de carbono, hidrogênio e oxigênio, como os álcoois, cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos, entre outros, os produtos dessa reação são o dióxido de carbono e água. No entanto, a combustão se dá de forma incompleta quando não houver oxigênio suficiente para consumir todo o combustível. No caso dos compostos orgânicos que estamos considerando, os produtos da combustão incompleta podem ser monóxido de carbono e água ou carbono elementar e água. Uma atenção é para a formação do monóxido de carbono na reação de combustão incompleta, uma vez que esse gás é extremamente tóxico quando é inalado e é transportado para os tecidos do corpo através da hemoglobina. Quando a hemoglobina se junta com o monóxido de carbono, forma o complexo carboxihemoglobina, que é letal, pode levar à morte em concentrações elevadas no sangue. O carbono elementar torna-se visível ao sair pelo escapamento dos carros na forma de fuligem, que é aquela fumaça preta formada de minúsculas partículas sólidas de carvão. Então vamos dar início aos cálculos, primeiramente calculando o consumo de energia no percurso, uma vez que ele nos diz que foi considerado o mesmo consumo de energia tanto no percurso de ida quanto no de volta. Pois bem, primeiramente vamos calcular a massa de gasolina gasta no percurso de ida. Lembrando que densidade é igual a massa sobre o volume, vamos isolar a massa dessa fórmula. Então ficará massa é igual a densidade vezes o volume. Substituindo, nós temos massa igual a 0,7, que é a densidade, vezes o volume. Como a densidade está em grama por ml, nós transformaremos 40 litros em ml. Para isso, lembramos que 1 litro é igual a 1000 mililitros. 40 litros, x. Descobriremos, então,
que 40 litros equivale a 40.000 mililitros. Fazendo o cálculo, nós iremos descobrir que a massa é igual a 2,8 vezes 10 à quarta gramas. O exercício nos informa o calor de combustão para os dois combustíveis. Então, para a gasolina, eu tenho que 1 grama de gasolina libera para o meio externo 10 quilocalorias. Lembrando que o sinal negativo quer dizer liberação de calor. Eu achei 2,8 vezes 10 à quarta gramas. Qual a quantidade de energia, então, consumida tanto no percurso de ida quanto no de volta? Fazendo essa conta cruzado, nós descobriremos que a quantidade de energia consumida foi de menos 2,8 vezes 10 à quinta quilocalorias. Pois bem, vamos dar início aos cálculos do volume de etanol consumido no percurso de volta. Primeiramente, vamos calcular a massa de etanol. Pois bem, utilizando a relação do calor de combustão, nós sabemos que 1 grama de etanol libera para o meio externo 6 quilocalorias. Pois bem, qual será a massa de etanol quando eu tenho menos 2,8 vezes 10 à quinta quilocalorias? Fazendo essa conta cruzado, nós descobriremos que a massa de etanol consumida no percurso de volta foi de 4,66 vezes 10 à quarta gramas. Então, como eu tenho o valor de densidade e massa de etanol, agora eu poderei calcular o volume de etanol gasto no percurso de volta. Vamos isolar o volume da fórmula e ficará volume é igual a massa dividido pela densidade. Substituindo os valores encontrados, faremos essa conta, porém o volume será dado em ml. Para transformarmos em litro, faremos a seguinte conta. 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Quantos litros eu tenho em 58.250 mililitros? Lembrando que passar para litro é simplesmente dividir por 1.000. Descobriremos então que o volume gasto no percurso de volta é aproximadamente 58 litros. Alternativa D. Eu espero ter te ajudado na resolução dessa questão. Obrigada pela disposição e disponibilidade de assistir mais uma aula. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Um grande abraço e bons estudos!